Muito bem. É, Continua aqui os nossos irmãos entrando, né? Rosane, nós falamos muito, né, na live passada, no nosso estudo, com relação a esse aspecto doutrinário, científico. Agora vem um aspecto missionário, moral, e nesse ponto, André Luiz, ele foi um grande revelador, claro. Outros espíritos, como Manuel Filomeno de Miranda, através da mediunidade do médium Divaldo Pereira Franco, a própria Joana de Ângeles também, através do médium Divaldo Franco, pela Ivone do Amaral Pereira, várias obras educativas que são médiums seguros. Nós vamos tratar sobre esse assunto, a questão dos médiums referência, aqueles que a gente realmente pode confiar, porque tem livros e obras que são psicografados, mas que nos deixam uma certa preocupação em absorver totalmente esses conceitos. Nós ficamos com as obras do Chico, do Divaldo, Ivone do Amaral Pereira, Sueli Caldas Schubert, porque acompanhamos a vida mediúnica deles e são médios que não apresentaram falhas com relação ao critério, com relação à idoneidade, à ética, à moral dessa missão da mediunidade que eles desenvolveram ao longo da sua existência. Então, eu fico pensando, Rosane, que está lá no livro de Eurípides Barçanufo, que, em um dado momento, ele teve que suspender as atividades de exercício da mediunidade no Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, que ele coordenava, e, na verdade, não foi ele. Vicente de Paulo se manifestou numa psicografia e disse que os médiuns estavam perturbados. Os médiuns estavam recebendo mensagens de espíritos pseudo-sábios que estavam atrapalhando a formação do grupo e os trabalhos. Então, Vicente de Paula, através da mediunidade de Eurípides Barçanufo, psicografou e suspendeu por 1 ano as atividades mediúnicas do Centro Espírita e que todos os médiuns procurassem estudar o Evangelho, viver o Evangelho, 1 ano de estudo e atividade evangélica para fortalecer a assistência espiritual. Ora, se no centro de Eurípides Barçanufo, que tinha o amparo dos espíritos, dos apóstolos de Jesus, os médiuns deram essa vacilada na linguagem dos jovens, deram essa perturbada, Rosane. Será que nos dias atuais estamos imbunes disso? Não, né? Não, então, por isso, realmente não. Por isso que eu passo agora a palavra para você e você inicia. E a gente vai fazendo os comentários, né, Rosane, sobre esse aspecto especial da nossa formação mediúnica e também da importância da assistência espiritual, vivência, aprofundamento, humildade dos médiuns, do trabalho e muita atenção. Pode começar, Rosane. Pois então, Geraldo, nós temos aqui na abertura já um exemplo de médium que foi Francisco Cândido Xavier. Todas as dificuldades que ele passou, todos os percalços, e nenhum desses foi motivo para que ele desmerecesse desse intercâmbio com os espíritos, da seriedade do seu trabalho, da seriedade com que cada irmão encarnado ou desencarnado deveria receber. Então, ele foi um exemplo, um modelo. Se ele conseguiu e logrou êxito, nós também podemos ter êxito na nossa tarefa. Fácil não é, mas também difícil também não. Então, vejamos aqui, queridos irmãos. Nós temos sempre falado das obras de André Luiz, porque elas são uma referência, né, para todos nós. E a gente sabe que essas obras apresentam muitos aspectos da vida física, dessa relação da vida física e espiritual.
E dentre desses aspectos, nós pontuamos um, que é o da mediunidade. E para o nosso estudo de hoje, então, nós vamos focar na preparação dos médiuns e na atuação deles dentro da casa espírita. E assim, né, nós podemos observar que a contribuição das obras de André Luiz, a gente tem observado e concluímos que ela nos apresenta essa aplicabilidade do livro dos médiuns, né? Porque em que se baseia o desenvolvimento do nosso trabalho, como foi bem falado a semana passada, muito bem exposto, é o livro dos médiuns, é a nossa base. Então, temos nós que estudar, buscar as fontes e como o nome já diz, obra básica, né? Então, é a ele que nós temos que recorrer. Então, André Luiz nos trouxe a aplicabilidade do livro dos médiuns. Então, vejamos aqui, Geraldo, nós temos 2 obras em destaque. Não esqueçam, 2 obras. O livro Os Mensageiros, onde nós vamos tirar ali as informações sobre a preparação dos médiuns no plano espiritual. E o livro, um magnífico livro nos domínios da mediunidade, em que nós vamos, então, observar a atuação dos médiuns no centro espírita. Apenas 2 obras. Nós poderíamos pegar um pouquinho de cada uma das obras do André Luiz, mas nós vamos ficar com 2. Então, vamos começar com livros mensageiros. São verdadeiros best-sellers, né? Porque foram os primeiros livros, por exemplo, o livro dos Mensageiros foi o segundo livro após a Exatamente. Das obras do André Luiz, aqui do Nosso Lar, né? Aí depois veio essas outras obras, mas já de cara eu fico pensando, né, a sequência, como que foi preparada, né? Já de cara, após o Nosso Lar, André Luiz já entrou no aspecto mediúnico, missão mediúnica, comportamento mediúnico. Essas entidades espirituais, elas não fazem isso, né, Rosane, sem nenhum objetivo. Aí depois eles vêm com o livro Entre a Terra e o Céu, A Vida Continua, que inclusive virou até filme, né? Mas são quase romances, mas também profundos e com grandes lições que esses livros encerram. Mas o fato do segundo livro ser o estudo de casos de médiuns que vieram à Terra, que mal cumpriram a missão e depois retornaram para exames, o tempo de preparação, essa importância é para nós um ponto já de partida e de reflexão, né? Então, Geraldo, nós podemos observar aqui nessa imagem, né, que André Luiz ele é conduzido pelo seu colega, seu amigo, Tobias, a um centro de mensageiros. E o André Luiz ficou surpreso porque era um edifício grande, com vários prédios. Como assim, centro de mensageiros? E o Tobias esclarece que ali era um núcleo de estudo e de preparação de médiums. Como assim? Ele ficou surpreso que ele não imaginava que tudo isso acontecesse, que tivesse toda essa preparação. Lá, o Centro de Mensageiros é um núcleo do Nosso Lar. E ali, então, tem toda essa preparação. Tá? Então, o Centro de Mensageiros, ele está ligado ao Ministério da Comunicação. Tá? E o André, com toda aquela surpresa dele diante daquele cenário, achou que era apenas digamos assim, um local onde se pudesse haver a comunicação entre encarnados e desencarnados, só que o Tobias já esclarece que não é só isso, é muito mais. Então, o Tobias diz assim para ele, Geraldo, não suponhas se encontre aqui localizado o serviço de correio simplesmente. O centro prepara entidades a fim de que se transformem em cartas vivas de socorro e auxílio,
aos que sofrem no umbral, na crosta e nas trevas. Então, é muito trabalho e é muita preparação. Tá? É isso que causa essa surpresa toda no André. Como nós falamos já, né, Rosane, em outra live, quando o espírito de Frederico Figner, já vou falar o nome dele, porque no livro ele está com o pseudônimo de Jacob, no livro Voltei, ele era doutrinador, ele realizava estudos, ele dirigia, né, esse setor de doutrinação de atividades mediúnicas na Federação Espírita Brasileira. Então, ele era uma pessoa extremamente estudada. Era realmente. Preparado por anos. E, de repente, Rosane, fazia atividade, não que ele era médium receitista, mas ele apoiava a atividade do receituário mediúnico na Federação Espírita Brasileira, na época, né? Mas quando ele retornou à parte espiritual, ele teve uma enorme dificuldade para chegar, se adaptar à espiritualidade, e precisou de 10 anos de estudo em faculdades no plano espiritual para poder ter um entendimento da doutrina espírita. Tudo que nós pudermos, Rosane, fazer nessa vida para anteciparmos este trabalhinho que teremos que ter no plano espiritual, que façamos, né? Que conheçamos, que estudamos, né? Temos vários amigos aqui, e o Fábio Maege é um deles, falou que está inaugurando um ciclo de estudos em seu lar, né? Em virtude da importância da ampliação com as nossas lives e o chamamento para o estudo. Que todos nós façamos como o Fábio, que inauguremos uma era de estudos e de retorno ao entendimento para que a gente não faça atividades ou ações antidoutrinárias e dizer que é espiritismo e não é espiritismo. O Raul Teixeira tinha uma série na TV, Rosane, que ele falava lá uma série de coisas e dizia: pode parecer, mas isso não é espiritismo. Exatamente. Olha, Geraldo, só para que tu saibas, eu faço parte de 3 grupos de estudo. E vou te dizer que ainda dá tempo para estudar mais um pouquinho. Faço parte do grupo de estudo do Evangelho, faço parte de um grupo de estudo de mediunidade junto com os meus colegas da reunião mediúnica e faço parte também de um grupo de estudo com outros dirigentes. Só dirigentes de reunião mediúnica, para que a gente possa se aperfeiçoar. Então, Geraldo, vale a pena. Maravilha. Vale muito a pena. Maravilha. Com certeza vale a pena. E olha só, Geraldo, nesse trabalho do André Luiz aqui, nessa incursão dele no Centro dos Mensageiros, ele conhece, então, o Vicente. O Vicente tem a oportunidade de apresentar para ele aquele núcleo. Então, o Vicente também fica surpreso, porque ele é o primeiro colega de profissão que ele encontra ali, né? Então, eles já teve uma simpatia muito grande entre eles, e eles trocaram as impressões da medicina no orbe terrestre, em que eles poderiam colaborar ali, naquele núcleo. E o Vicente, inclusive, conta um pouco da história dele, né, no plano terreno, e o André Luiz se identifica muito com a história do Vicente. Então, cria-se uma bela amizade entre os dois. Tá? Por que é importante falar do Vicente? Porque o Vicente vai acompanhar ele durante um bom tempo no livro Os Mensageiros. Perfeito, Rosane. Pois então, Geraldo, o que agora que nós temos, né? Tudo certo lá no Centro de Mensageiros. E como é que se começa uma atividade com uma exposição? No caso aqui, a palestra de um importante colaborador do Ministério da Comunicação, que era o Telésforo. Então, ele vai falar para um grupo selecionado, não é assim aberto para todos, não. Era um grupo selecionado, um grupo que estava se preparando para retornar
a pátria espiritual como médiums, e uma parte dessa plateia eram os médiums falidos. Então, olha só o grupo restrito que ele estava falando. Tá? Então, ele já vai direto ao assunto. Que assunto era esse? Da mediunidade. E ele ia falar da mediunidade, desse preparo, da responsabilidade da mediunidade, na execução dela, no plano terreno, da seriedade. E ele ia contar também, né, que muitos já haviam falido. Olha só, ele já dá Geraldo, raio-x da situação. É para não, que vai dar tudo certo. Não é bem assim. Passa-se por dificuldades. E ele mostra ali, nessa exposição maravilhosa dele, sobre o que está acontecendo e o caso daqueles que já faliram. Tá? Então, ele é bem objetivo, bem direto na sua exposição. Tá? E o André Luiz está ali, sentadinho, ele e o Vicente. Tá? Aqui, né, podemos observar, de terno azul, sentado à frente, o André Luiz prestando atenção em tudo que Telésforo estava comentando. E separamos aqui um fragmento desta fala, né, desse irmão, que ele diz assim, aqui se encontram companheiros fracassados nas intenções mais nobres, e irmãos outros desejosos de colaborar nas tarefas que condizem com as nossas responsabilidades atuais. Referimos-nos às laboriosas atividades da comunicação no plano carnal. Vemos nesta grande parte dos cooperadores de nosso lar que faliram nas missões da mediunidade e da doutrinação. Então, ele vai trabalhar com 2 grupos de médiuns. Os médiuns do intercâmbio e os médiuns doutrinadores, como André Luiz mesmo chama de médiuns esclarecedores. Tá? Bem como muitos outros colegas que se prepararam para provas dessa natureza nos círculos da crosta. Né? Então, olha o tom da fala do nosso irmão aqui para uma plateia bem selecionada. E aí, o que acontece, Geraldo? Entre muitos casos que se desenvolvem ali, porque o André Luiz depois sai dessa exposição com o Vicente e aí eles vão excursionar pelo salão ali, e em cada ponto do salão tinha um grupo de irmãos ex-médiuns dialogando, conversando, trocando as impressões. E por onde eles passavam havia um depoimento. Então, o André Luiz, o Vicente e o André aproveitam e vão conversando com um e com o outro para conhecer a história de cada um. Então, eles conheceram a história do médium Acelino, que sucumbiu, da médium Mariana, que sucumbiu, Ernestina, Joel, Monteiro. E aqui nós separamos 2 casos. O caso do Otávio e do Belarmino. O Otávio, que era um candidato preparadíssimo no Centro de Mensageiros, e para quem não sabe, leva-se um longo tempo de preparação. Geraldo, ele levou 30 anos de preparação no Centro de Mensageiros. 30 anos. Então, não é aquela coisa, eu quero ser médium, vem assim, não basta querer. Há todo um preparo. Inclusive, a preparação geral do perispírito, lá no Centro de Mensageiros. Rosane, eu vi uma mensagem da médium Sueli Caldas Schubert, que fala, né,
de um relato de uma entidade espiritual que tratou no começo do século passado e o desenrolar de uma reunião no plano espiritual, onde, tipo essa aí do Telésforo, né, com vários médiuns presentes, né? E quem que ela faz questão de separar dentro dessa plateia que está ainda adolescente? Então, são espíritos encarnados que estavam nessa assembleia e que já estavam em plena atividade. O próprio médium Langerton, adolescente, estava lá na plateia e fazendo perguntas, muito interessado, né? Então, é muito interessante essa mensagem que nós vimos, porque quando nós acompanhamos a vida do Langerton, nós temos que deixar uma referência aqui para todos, que ele começou lá em Uberaba com o médium Francisco Cândido Xavier em 1955, por causa das perturbações mediúnicas que ele tinha. E aí ele foi procurar o Chico e o Chico orientou ele. Equilibrando mais ou menos a sua mediunidade, o Chico já o convidou para trabalhar. E convidando o Langerton para trabalhar com ele no Grupo Espírita da Prece, naqueles tempos, ele passou uma atividade para o Langerton. Você é responsável pela arrumação do jardim. Então, você prepara o jardim daqui do Grupo Espírita, deixa a mesa pronta para a reunião, o salão arrumado para a reunião. O Langerton era como se fosse um faxineiro, né? Um organizador do Grupo Espírita da Prece. Detalhe, Rosane, naquela época não tinha carro e ele morava a 20 quilômetros de Uberaba. Ele ia a cavalo um dia antes, para não chegar atrasado. Por quê? O Chico falou para ele o seguinte: Langerton, trabalho com Jesus é compromisso. Então você vai assinar o teu nome aqui no nosso livro de trabalhadores. E eu vou te dizer uma coisa: no primeiro dia que tu faltar, você não precisa se dar o trabalho de vir no outro dia, porque o teu nome já estará apagado do meu caderno. Porque aqui nós temos frequência, disciplina e tudo mais. Então, já pensou o friozinho na espinha que deu do Langerton? Então, ele contava para nós isso, Rosane. Pois é, Geraldo. Normalmente, o florescer da mediunidade, ele vem, assim, bastante laborioso, às vezes, junto com alguma perturbação. E foi o caso, infelizmente, do Otávio aqui, né? Que começou, assim como o Langerton, uma perturbação junto. Só que o Otávio, ele não soube lidar com isso. E o que aconteceu, Geraldo? Ele foi buscar ajuda médica. E aí o médico, não, né, achou que ele tinha que viver as suas experiências sexuais, né? E o que ele, um jovem de apenas 19 anos, acatou aquela orientação médica, resultado, Geraldo, ele se desviou completamente do seu trabalho. E toda aquela programação de amparo, de ajuda em reuniões mediúnicas, nem começou, Geraldo, nem começou. Ele teria a tarefa de ajudar muitos outros irmãos que viriam, que tinham reencarnado também do nosso lar e que ele ajudaria. Então, era muita gente, muitos irmãos, muitos espíritos envolvidos, né? E ele sucumbiu, o que causou um grande transtorno para todos, né? Para todo aquele grupo envolvido, né? Então, para concluir, né, que você está falando dessa questão da disciplina, né? O Chico manteve o Langerton trabalhando por 30 anos. Parece que é interessante essa palavra 30 anos de preparação do Otávio, né? Por que o Langerton trabalhou 30 anos com o médium Francisco Cândido Xavier? Porque em 1985, Rosane, para que todos entendam, né? Após 30 anos, de 55 a 85, trabalhando com o Chico mais ou menos disse para o Langerton: você está liberado.
Porque o Langerton assumiu muitos compromissos, muitas responsabilidades com o próprio núcleo dele, que ele trabalhava lá em Peirópolis. Ele tinha o centro espírita, ele tinha o albergue, o Chico foi muitas vezes lá em Peirópolis, psicografou muitos livros em Peirópolis, mas a disciplina foi a grande baliza e o que salvou o médium Langerton, né? Da possível falência, porque o médium indisciplinado, Rosane, ele está a um passo do abismo. Chega atrasado, falta, não estuda, não se prepara, não respeita horários, acha que pode incorporar em qualquer momento, está na rua, está no telefone, ligou, já tá recebendo espírito. Isso não existe. Isso é uma mentira. Médium que está pronto a qualquer momento para incorporar e dar mensagens espirituais é mentira, é falso, é engano, porque os espíritos não estão de plantão para obedecer o médium. Horários, eles respeitam horários, eles respeitam a disciplina. Eu conheço uma vez o Langerton foi chamado para uma reunião mediúnica, eu estava presente, que botaram uma mesa e um papel para ele psicografar uma mensagem. Ele ficou 1 hora ali, porque o presidente da casa pediu para ele ficar concentrado e ele não conseguiu psicografar uma linha, Rosane. Pois então, Geraldo. Para ele, o que aconteceu? Ele falou, os espíritos não apareceram. Simples. Pois então, o Otávio nem começou a missão dele, ele abandonou no início, porque, inclusive, na programação dele não estava programado casamento, e nada contra o casamento, é que ele tinha uma tarefa muito laboriosa a ser desenvolvida, inclusive ele deveria acolher os seus 6 irmãos órfãos. Ele deveria ter acolhido, e ele virou as costas para os 6 irmãos órfãos. Então, ele sucumbiu em todos os patamares possíveis, né? Com os colegas do nosso lar, que reencarnaram junto com ele, que seriam médiums, trabalhariam juntos, com os irmãos da família consanguínea. Enfim, Geraldo, o Otávio teve uma vida bastante tumultuada. E o resultado disso tudo, Geraldo, é que ele desencarna aos 40 anos, vitimado pela sífilis e o alcoolismo. Porque, Rosane, por quê, né? Nós temos que só deixar os nossos ouvintes, né, atentos. Porque é uma antena mediúnica, né? Ele tinha essa função da antena mediúnica, obviamente, e as entidades, aproveitando o não esclarecimento dele, a não educação dessa antena mediúnica, se aproveitaram e o induziram à falência da missão, porque realmente o plano espiritual inferior, o que eles não querem é a propagação do bem. Então, todas as pessoas que vêm missionários, eles dão uma encostadinha ali para ver, para testar o ânimo, se a pessoa vai dar-lhes ouvidos ou não. O importante é que nós tenhamos sempre assistência espiritual dos nossos mentores, Geraldo, guarida, né, espiritual, para que a gente resista a esse ataque. A maioria, uma grande parte, não a maioria não, uma grande parte não resiste e acaba, e é melhor se afastar mesmo da mediunidade do que insistir e falir clamorosamente com desvios, né? Geraldo, ele deixa bem claro na conversa dele com o André e o Vicente que ele recebeu todo o amparo do nosso lar, de mensageiros, de irmãos abnegados que se deslocaram do nosso lar para ajudá-lo, só que ele preferiu a outros caminhos, né? Ele cedeu aos seus desejos, aos seus impulsos materiais e resolveu seguir o plano material, do plano físico, que não era o plano que havia sido traçado junto com os benfeitores. Então, ele deixa isso bem claro para o André e o Vicente, que ele recebeu toda a ajuda, toda, mas ele não quis.
A vida é feita de escolhas. Perfeito, perfeito. E o outro caso, né, o André, do caso do Otávio, é que ele trabalharia na reunião mediúnica como médium psicofônico, né, provavelmente, ou até mesmo como orador, mas aqui nós temos o caso do Belarmino, que era um doutrinador, que o André queria saber, mas e os doutrinadores? O que nós podemos aprender com o caso de um deles, né? Aí o Vicente apresenta para ele o Belarmino. E o Belarmino também, como o Otávio, como todos os outros médios, todos eles passaram por uma ampla preparação no centro de mensageiros. E isso o Belarmino conta para o André e para o Vicente toda a preparação que ele passou. Ok, tudo certo, pronto, otimista, né, com a sua missão na mão, reencarna, só que começou a dar algumas coisas erradas, né? Já trabalhando na reunião mediúnica, ele começa a se envaidecer do seu conhecimento. Ele já estava assim se achando muito mais do que os outros irmãos, e o pior disso tudo é que ele passou a desconfiar dos seus médiums, do grupo que ele orientava. Ele achava que os médiums não estavam se esforçando como deveriam, ele já estava desconfiando que havia manifestações anímicas, e com o tempo ele foi se afastando da reunião mediúnica, prejudicando aqueles médiuns que eram responsabilidade dele, e ele acaba se afastando do espiritismo. Se afastando e vai se aproximando de outros lados. O que acontece com o Belarmino? Ele entra para a política. Sem comentários, eu não vou. Triste, Essa daí eu não vou comentar, Rosana. triste fim do Belarmino, Geraldo. Né? Entra para. Olha só o carimbo dele, falido. Por causa de quê? Vaidade e política. Eu só vou fazer um comentário, né? Não que a política não é algo assim louvável, né? De forma alguma, porque Eurípides Barçanufo, ele foi vereador, Dr. Adolfo Bezerra de Menezes foi deputado, Freitas Nobre também foi deputado, são pessoas que honraram, né, o espiritismo e também os seus cargos políticos. Então, assim, não vamos generalizar. Não que claro. O fato do Belarmino ter largado o espiritismo para entrar na política foi que ele tinha outros objetivos, né? E não aqueles que Bezerra, Eurípides tiveram quando aqui na Terra, tá? É bom só para deixar esse... A vaidade, Geraldo, começou com a vaidade. Aí ele, né, começou a trazer mais as coisas da ciência do que o espiritismo. Aí foi deixando o espiritismo de lado, né, passou a ser o centro das atenções, e aí a reunião mediúnica já não era mais importante. Só que tem o seguinte, a gente nunca pode esquecer que quando eu tombo na minha tarefa, eu infelizmente prejudico outros irmãos juntos. No caso do Belarmino, um grupo de médiuns que eram tutelados dele também foram prejudicados pelo abandono dele da missão que ele havia, né, tomado para si. Então, são coisas muito importantes que a gente precisa ter em mente sobre a responsabilidade. Tá? Então, o caso do Otávio e do Belarmino, mas ali no livro eles contam muitos outros. Rosane, eu tenho um caso verídico para falar do Langerton, né? O Langerton, que nós tivemos o presente de conviver com o médium, da segurança do Langerton, da qualidade dele, né? Ele chegou uma vez para nós e falou assim, que com relação a essa questão de vaidade, para a gente não nos protegermos, né, dessa doença, né, chamada vaidade, orgulho, ele contou que uma vez
na maior das boas intenções, quando ele participava na reunião do Chico, e o Chico estava psicografando as mensagens únicas, né, das mães, dos filhos, endereçadas para as mães, como ele tinha uma mediunidade de vidência, psicofonia, psicografia e, sobretudo, a vidência, ele via o espírito que estava se comunicando através do Chico e já identificava a pessoa que estava na assistência do centro, aguardando a mensagem, e para ele aliviar a agonia da pessoa que estava ali, será que é minha essa mensagem? Meu Deus, aquela angústia, ele já chegava e contava para a pessoa, tenha fé, calma, é o teu filho que está trazendo a mensagem. Aí a pessoa já chorava, se emocionava, né, e ficava naquela emoção, e ele fazia isso, fez uma, fez duas, fez três. Um certo dia, uma pessoa chegou, né, um espírita, né, que tem espíritas, mas um espírita chegou para o Chico e reclamou. Ué, Chico, é o Langerton falar e você psicografar, então é o Langerton que está coordenando aqui o serviço de psicografia no Grupo Espírita da Prece? E aí o Chico falou assim, não, pessoal, e o Langerton ouvindo, estava do ladinho, o Langerton já estava assim, suando frio, como eu fiquei várias vezes com o Langerton me ensinando, né? Me dando as liçõezinhas também. E o Chico falou, não, minha irmã, é o seguinte, o Langerton tem uma mediunidade muito parecida com a minha. A diferença é que o Langerton ainda não aprendeu a calar a boca. Porque o Langerton, ele tinha essa mediunidade farta, né? Fácil da vidência. Mas tem um detalhe com relação ao médium, né? Ele não pode contar tudo que ele vê. Ele segura. Eu perguntei muita coisa para o Langerton, mas eu espremia o Langerton, tentava tirar aquelas informações. Quem que foi esse? Quem que foi aquele? Quem que é essa? Algumas vezes ele comentou, mas na maioria das vezes ele não falava, não posso falar. Não estou autorizado a falar. Langerton, o Chico foi quem? Não posso falar. Eu sei, mas não posso falar, não estou autorizado a falar. O Chico não me autorizou. Ele falou, só o dia que o Chico desencarnar eu posso comentar. Mas um ano depois que o Chico desencarnou, o Langerton desencarnou também. Então nós ficamos sem as revelações que tanto esperávamos, né, nesse tempo. Mas vejam, a obediência, né, Rosane? Que é uma defesa contra a vaidade. A simplicidade, né? Buscar as informações que são relevantes para a nossa vida, né? Talvez tenha sido a grande orientação que ele tenha passado, né, aos seus tutelados, né? E agora, Geraldo, nós vamos entrar no livro Nos Domínios da Mediunidade. Um livro ótimo para ser estudado. E aqui, o que nós vamos ver? A prática, os médiuns em ação. Aqui nós começamos com uma reunião mediúnica espírita. E como bem diz no livro dos médiuns, uma reunião mediúnica espírita séria. Séria porque todos os trabalhadores ali estavam engajados. Os irmãos podem observar aqui que essa imagem tem alguns pontos aqui que nos chamam muito a atenção. Nós podemos ver que a equipe espiritual aqui presente, ó, no entorno, esses irmãos aqui, que estão com os trajes brancos, né, para ilustrar essa diferença da equipe espiritual. Nós temos a equipe de irmãos encarnados, os médiuns de apoio aqui sentados, tá? E todos trabalham juntos. É uma equipe. Ninguém está concorrendo com ninguém. É uma equipe. E todos unidos com a mesma vontade, nós formamos um excelente grupo de trabalho. E é assim que tem que ser sempre, tá? E aqui a gente pode observar, Geraldo, alguns itens importantes. A preparação, a equipe de encarnados,
todo esse pessoal aqui, a gente pode ver que eles estão lendo, estão ali, isso antes de começar a reunião mediúnica. Então, eles estão lendo, aquele processo de introspecção, tá? A equipe de trabalhadores, né, desencarnados no apoio, e nós vamos observar que tem 2 espíritos aqui, Geraldo, usando algo semelhante a um óculos. Rosane. Nós veremos que isso é uma aparelhagem. Daqui a pouquinho nós já vamos ver que aparelhagem é essa. E também, daqui a alguns instantes, nós vamos ver que se fará presente o mentor do trabalho, o dirigente espiritual. E quando ele chega, o trabalho começa, literalmente. E veremos 2 aparelhagens que são utilizadas na reunião mediúnica. Nós vamos ver apenas 2, que existem outras aparelhagens. Aqui, Geraldo, por exemplo, a gente vê o Raul Silva, que era o dirigente dos encarnados, um doutrinador sério, responsável, com um trato muito responsável em relação aos espíritos ali que se comunicavam, com os médiuns, um exemplo a ser seguido. Raul Silva, no livro Nos Domínios da Mediunidade. E a gente pode observar que o dirigente espiritual que adentra a reunião mediúnica exatamente 2 minutos antes de começar a reunião, que é o Clementino, ele estabelece um vínculo fluídico de pensamento com o Raul Silva. Olha que interessante aqui, Geraldo. E o Clementino, ele vai graduando o seu pensamento e a sua vibração de tal modo que o Raul Silva consiga perceber, sentir, criar essa conexão entre os 2. Então, quem é que faz essa graduação? O dirigente espiritual. Ele vai baixar o seu nível para que ele possa envolver o Raul Silva. Mas isso só é possível porque o Raul Silva é muito sério, muito responsável, estudioso. Então, ele conseguiu criar esse vínculo com o Clementino. A gente pode observar aqui, né? E isso se dá pelo pensamento entre o dirigente espiritual e o dirigente encarnado. É interessante isso, né, Geraldo? Como é importante a gente se preparar para esse trabalho. Rosane, assim, o tempo está voando, já são 10:10 e eu vou só fazer esse comentário porque é indispensável. O Langerton, ele me orientou, porque eu perguntei para ele se surgissem médios, se nós faríamos as reuniões aqui. Ele falou, olha, Geraldo, a reunião mediúnica é uma das coisas mais sérias, mais importantes e mais graves dentro de um centro espírita. Então, se você não tem médiums seguros, aquele médium que pode ter a disciplina de estar no mesmo dia, no mesmo horário, de ter uma baliza, uma retidão ao longo do dia, de ser a mesma pessoa no centro e fora do centro, não faça atividade mediúnica, porque senão vai ser um centro de obsessão e não de desobsessão e de treinamento. Por essa razão, Rosane, nós nunca tivemos aqui na nossa instituição, primeiro que para a reunião mediúnica precisa ter médiuns, né? E, em segundo lugar, a constância, a disciplina para ser observado, que nem você mostrou na fotografia, os espíritos assistindo, estarem ali, médiuns de sustentação. Não é você chegou num centro e no outro dia já está aí em atividade mediúnica, ou saiu de uma reunião de estudo do livro dos médiuns e já formou um grupo para a reunião mediúnica. Não esqueçam, toda vez que nós abrirmos e nós chamarmos, os espíritos virão. O problema é se eles irão da mesma forma que eles vieram, né? Se eles irão embora.
muitas entidades, eles acompanham os médiums e não deixam, porque a gente está sentado na mesa e está ali, venham, 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 eles vêm, mas eu tenho moral para que eles sejam afastados, aí eles passam a me acompanhar e me obsedar. Então, nesse sentido, é bom que a gente não reúna, não abra tanto, né? a nossa antena mediúnica, para que a gente não seja perturbado. Porque o Nélio fez a seguinte pergunta, Rosane: existe mediunidade mais suscetível às ações dos espíritos inferiores? Olha, Nélio, vou responder. Toda mediunidade ela é suscetível à ação dos espíritos inferiores. A questão é, se você é um médium psicofônico, além de ser suscetível, você pode estar dando mensagem de espíritos inferiores, né? O que é muito comum acontecer. E os espíritos inferiores, eles mentem. Eles dão nomes para si, porque eles não têm escrúpulos nenhum. Eles inventam nomes e as pessoas acreditam, né, que é a mediunidade, que é o fulano, que é ciclano, que é o espírito XYZ. E aí a gente acaba vendo os absurdos de instituições espíritas, como a que nós vemos, de espíritos estarem receitando alopatia como se fossem médicos terrenos. E as pessoas acreditarem que é um espírito que está ali receitando, Rosane, ou fazendo verdadeiros absurdos doutrinários. E aí podemos dizer que aí já não são mais dentro dos padrões da harmonia e da ética espiritual que a gente tem. Alopatia é coisa para hospital, para médico, para laboratório. Os espíritos, eles vão sempre estar se ocupando de fitoterapia, de homeopatia, que são remédios afins com as ações espirituais. Por isso que é importante o estudo, Geraldo. Sempre o estudo. No momento que eu estudo, eu me esclareço, eu me ilumino e eu saio, me liberto da ignorância, que muitas vezes é um péssimo conselheiro para as tomadas de decisões. E a mediunidade, ela é um presente de Deus no nosso progresso. Então, é importante que a gente não tenha medo de desempenhar o nosso papel mediúnico, que todos nós somos médiums, como nós vimos a semana passada. Então, vamos tomar essa responsabilidade, desenvolver as nossas tarefas com seriedade. Não existe nada de extraordinário. O extraordinário é cumprirmos com a nossa parte. Como a gente pôde observar nos casos relatados. E a estrutura de uma reunião mediúnica, ela é tudo feito para que dê certo, né? Desde que cada um faça a sua parte. Aqui, por exemplo, a gente pode ver a aparelhagem que é utilizada. Os espíritos aqui mostram para o André Luiz, né? A equipe espiritual mostra para o André Luiz o psicoscópio. E o psicoscópio ele serve para mostrar as condições em que estão, naquele momento, os médiuns encarnados. Então, eles vão, como a gente pôde observar na figura anterior, Geraldo, aqui, ó, eles estão, né, observando como é que as condições dos médiuns que estão presentes na reunião. Como é que eles estavam, o nível de vibração, as questões psicológicas, emocionais, tudo eles analisam através do psicoscópio. Tá? A interação da epífise no fenômeno mediúnico. Sim, exatamente. No detalhe, né? Aqui ó, a gente pode observar, né? Ele observando aqui os médiuns que compõem aquela reunião mediúnica. Tá? Então, é muito interessante para visualizar, para eles poderem visualizar as condições mentais, inclusive, dos médiums. E essa era a função, né, do psicoscópio. E aqui a gente Rosane, no livro dos domínios, eles falam que o psicoscópio é um aparelho que em breve iria vir para o nosso planeta, né? Esse em breve da espiritualidade é 100 anos, né? Normalmente é assim. Geraldo, recém agora chegou a TV de LED, então... Mas já chegou a ressonância,
Já chegou a Kirlian Grafia, as fotos Kirlian que fotografam a aura. É tudo pontos rudimentares para que possa surgir do psicoscópio, né? Toda essa eletrônica, como nós falamos na live passada, eles estão vendo equipamentos que decodificam e transformam o nosso pensamento em imagens. Daqui a pouco as pessoas vão estar pensando e vai estar plasmando numa televisão seus pensamentos, né? Que é o que acontece na espiritualidade. Os espíritos veem os nossos pensamentos. O que a gente pensa é como se tivesse uma tela em cima da nossa cabeça e eu estou pensando, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, e os espíritos estão olhando e vendo toda a nossa trama. Isso tudo é estampado num telão no plano espiritual. Telão. 3D. Olha só, Geraldo, aqui já a reunião mediúnica em andamento e nós temos a psicofonia da médium Eugênia, que então dá passividade ao espírito Libório. E o Libório, muito revoltado com aquela situação, ele não queria estar ali, ele não queria, mas havia necessidade, né? Então ele foi conduzido para aquela reunião. E o Raul Silva, um dirigente com uma palavra séria, orientador, paciente, sobre ouvir, esclarecer o Libório. Nós também podemos observar aqui o dirigente espiritual amparando o dirigente encarnado, cada um fazendo a sua parte na reunião mediúnica. Nós podemos observar a médium aqui, né, que está ligada perispírito a perispírito com o espírito comunicante, no caso o Libório, e o Libório estava criando, assim, ele estava bastante revoltado, e ele não queria ceder a toda a orientação, o chamamento que o Raul Silva estava fazendo. E, em função disso, Geraldo, a espiritualidade teve que utilizar com ele uma aparelhagem, que é essa aqui, ó, a tela ectoplásmica, que ele pôde, então, através dessa tela aqui, que foi plasmada para ele, com fluidos dos participantes da reunião, encarnados e desencarnados, eles tiveram condições de projetar para ele o passado dele, em que ele não lembrava, não queria lembrar, mas era muito importante que ele lembrasse desse momento da vida dele que ele errou, ele faltou. Perfeito. A didática do plano espiritual, né? Didático, não queria ver, não queria ver. Não, tá aqui, ó, foste tu que erraste, né? É muito interessante. A tela ectoplásmica, que é semelhante a uma TV de LED. E em um outro momento do livro, o Vicente, ele é conduzido, ele e o André, a uma outra reunião mediúnica, só que não era uma reunião mediúnica séria. E o que acontece aqui? Eles chegam e as pessoas, os médiuns estão ali conversando, um está pedindo dinheiro para o outro, um está aconselhando o outro, outros estão comentando da sua vida particular e daqui a pouco, alguns segundos, já vai começar a reunião mediúnica. É muito interessante, Rosane. Olha, eu não posso não deixar, né, de falar, porque o nosso querido professor Langerton, ele sempre falava para nós, você não é assim uma tomada que você liga e desliga. Você tem que manter o ambiente, a mente, né, chegando dentro de um plano de concentração, de atividade. Do contrário, não faça que você vai fazer mal. Você não vai conseguir atender ao plano da missão que está sendo responsável, que você está sendo responsável. Então as pessoas chegam no centro espírita, naquela coisa de ficar falando, e daqui a pouco, pá, começa o evangelho, começa a concentração. Não existe mágica. É um recolhimento. A pessoa entra, tem que chegar antes, né? O Langerton, ele tinha uma questão, né, muito, muito interessante. 5 minutos antes de começar a reunião, ele trancava a porta lá em Peirópolis. Quem chegasse atrasado ficava do lado de fora. Geraldo,
André Luiz recomenda 15 minutos. No mínimo, né? Ele já era André mais... Luiz A recomenda escola do 15. Chico era meia hora, Rosane. Pois é, né? Então, vamos seguir as orientações. Então, aqui, o benfeitor Aulus, que estava conduzindo o André Luiz, ele, inclusive, ele conversa com o dirigente espiritual ali daquela reunião, o Cássio. Perfeito. E o Cássio disse que ele procura orientar, envolver os médiuns em vibrações, fazer o chamamento para a seriedade da reunião, mas o grupo havia escolhido um outro caminho, né? Então, ele não poderia interferir, né? Porque era a vontade dos encarnados. Aí o aprendizado sempre vem. Então, o Aulus mostrou para o André e para a equipe, olha ali, essa é uma reunião que não é séria. Então, eles não ficaram ali, fizeram uma importante observação e se retiraram, porque não havia mais nada ali do que aprender. Então, aqui nós temos médiuns e dirigentes descompromissados. Lamentável. Perfeito. E aqui, Geraldo, olha só, o passe. Olha que importante esse trabalho. Às vezes, alguns irmãos dizem assim, trabalhar no passe, sim, gente, o passe é um trabalho, assim, não dá para quantificar a importância do passe dentro da casa espírita. Quantos de nós chegamos cansados, abatidos, vamos para o centro espírita, ouvimos a exposição, passamos pelo passe e saímos renovados. Com certeza. Rosane, a Ana Marques está comentando aqui como o planeta entra em regeneração com centros espíritas sem disciplina. Tarefa árdua, né, Ana? Né, Rosane? Estudo. O negócio é estudo. Geraldo, aqui a gente pode observar, né, que o trabalhador do passe, ele sempre recebe amparo. Aliás, todo trabalhador da casa espírita, nas suas atividades dentro da casa espírita, ele recebe amparo espiritual. E não é diferente no passe. Há quem diga, quem pense que no passe ele é apenas um instrumento. Não, ele não é apenas um instrumento, ele também se doa, ele doa o seu fluido. Tá? Por isso que a gente diz que o fluido no passe, ele é misto. Ele tem da espiritualidade e também tem do médium, tá? Do médium que está ali aplicando o passe. Assim nós podemos observar aqui, ó, que os benfeitores, eles recebem essas energias, tá, da espiritualidade maior e projetam, eles se ligam ao médium através do centro de força coronário, pela cabeça. Então, o médium absorve esse fluido pela sua cabeça, pelo seu centro de força coronário, que se expande por todo o corpo, e ele então pode aplicar no irmão que está ali à sua frente sentado. Aqui nós estamos simplificando, porque eles esmiuçam esse mecanismo que é o passe. Importante, Dani, lembrar que no passe está a energia vital do médium, a energia do espírito que está secundando na transmissão dessa energia, e também as energias que são captadas do plano espiritual superior, né? Sim. Misto de três correntes, né, eletromagnéticas, né, endereçadas às pessoas que estão ali para tomar o passe. É importantíssimo o passe, Rosane, muito importante mesmo. E aqui a gente pode observar o caso do socorro a uma irmã que ela estava com o ventre volumoso porque ela estava com uma disfunção hepática. E aqui, conforme relata o livro, a médium que estava aplicando passe, ela foi intuída pelo benfeitor espiritual a se demorar um pouquinho mais naquela região ali,
para que aquela irmã pudesse receber um atendimento específico ali para o problema dela. E o André Luiz pergunta se o problema dela tinha se resolvido com o passe. E o benfeitor espiritual disse que não, porque ela já estava com o seu corpo físico comprometido com aquele problema, mas que ela iria se sentir muito melhor. Perfeito. Muito melhor. A importância do passe e daquela água fluida depois do passe, né? Sim, exatamente, a água fluidificada, muito importante. Tá? Então, ó, Geraldo, reunião mediúnica, o passe, os médiuns que compõem essa reunião, tudo isso é uma grande equipe. Todos nós formamos uma grande equipe dentro da Casa Espírita. E para isso, Geraldo, só um fragmento aqui da mensagem do Espírito Emmanuel no livro Educandário de Luz, que ele fala do centro espírita, Geraldo. Ele diz assim, ó, que o centro espírita é sempre santuário de renovação mental na direção da vida superior. Quer dizer, eu posso chegar ali cansado, abatido, mas eu tenho que sair renovado. Eu tenho que sair melhor do que quando eu cheguei, senão tem alguma coisa errada e eu... Alguma coisa não está certo. Ah, eu cheguei no centro e saí carregado. Não, você tem que sair descarregado. Renovado. Ah, eu cheguei no centro sei, com uma dor de cabeça, um peso enorme, uma aflição. Ué, tá estranho, não tá? Não pode. E ele ainda diz, um centro espírita é uma escola onde podemos aprender e ensinar, plantar o bem e recolher-lhe as graças, aprimorar-nos e aperfeiçoar os outros, na senda eterna. E ele ainda diz mais, quando se abrem as portas de um templo espírita cristão ou de um santuário doméstico dedicado ao culto do evangelho, uma luz divina acende-se nas trevas da ignorância humana e, através dos raios benfazejos desse astro de fraternidade e conhecimento que brilha para o bem da humanidade, os homens que dele se adivinham, ainda que não desejem, caminham sem perceber para uma vida melhor. Quem se interessar, essa mensagem está na íntegra no livro Educandário de Luz, na última mensagem do livro. Que linda mensagem, Rosane. É verdade, Geraldo. Esse livro ele é todo dedicado a isso, ele ainda fala sobre as equipes. Então, eu vou ter que falar o nome de outro livro para que todo mundo possa buscar, que se chama Seara dos Médiuns, de Emmanuel. Seara, é verdade. Voltado 100% para o estudo dos médiuns, né? Agora a gente volta à nossa tela normal, né, Rosane, para o nosso público interagir conosco. Deus esteja com todos nós. Rosane, muito obrigado mais uma vez pela tua participação. Eu que agradeço. Pelo carinho, pela dedicação na preparação dessas aulas maravilhosas que nós estamos podendo dividir e compartilhar com todos. Um grande abraço a todos, muita paz, Deus abençoe, muita paz.